embaixo daquelas pedras, ou em meio àquelas pedras do alicerce do templo em Jerusalém, haviam sido colocados Eu quero começar lendo aqui em Mateus, no capítulo 24. Eu vou ler um único versículo para nós darmos início, e aí o Senhor vai nos conduzindo e nós vamos explorando a Bíblia conforme o Espírito Santo for direcionando. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, né? Eles já tinham saído do templo, dizendo: dize-nos quando essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha só, aqui são 3 perguntas que os discípulos fazem, né? Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e sobre o fim do mundo? Pastor Sebastião, é com o senhor. Irmão João, a pergunta que o senhor nos transmite nessa noite é uma pergunta feita particularmente pelos discípulos de Jesus ao Senhor Jesus. Jesus tinha tido contato com muita gente no templo e tinha saído do templo e foi mostrado para ele, para Jesus, a estrutura do templo em Jerusalém. O Monte das Oliveiras era próximo a Jerusalém. Jesus, ao ser mostrado para ele a estrutura do templo, e as pessoas, ao mostrar para Jesus a estrutura, admiravam a estrutura. Tá vendo, Jesus? Que estrutura, linda. Que alicerce, que base, que construção. Jesus disse para eles assim, que aquela estrutura lá, ele falou: aqui eu digo para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, que não seja arrancada, que não seja deslocada desse lugar. No verso 2. Isso tudo vai ser destruído. Aí, quando Jesus se retira para o Monte das Oliveiras, os discípulos encurralam Jesus, particularmente os discípulos, cercando Jesus. Eles perguntaram essa pergunta, uma pergunta tríplice, uma pergunta que são 3 perguntas numa. Eles disseram: Jesus, nos diz quando serão estas coisas. Essa é a primeira pergunta. Relacionada a estas coisas, relacionada ao que o texto vinha dizendo de cima. O que a palavra que já tinha sido dita estava falando. Que não ficaria pedra sobre pedra. Quando sucederão estas coisas. Quando isso vai acontecer? Quando virá isso? Em segundo lugar, eles perguntaram: que sinal haverá da sua de vinda? Sua vinda? Ora, Jesus estava ali. E eles estavam falando que sinal haverá de sua vinda. Eles estavam referindo a Jesus vir novamente. E em terceiro lugar, eles disseram: do fim do mundo. E do fim do mundo. São 3 perguntas aqui emblemáticas e feitas em particular, muito bem dito pelo pastor Sebastião, feito em particular pelos discípulos. Pelos discípulos. Não era multidão, não era o povo do mundo. Nos diz aí quando virá essas coisas, quando serão essas coisas. Que estava mencionando que não ficaria pedra sobre pedra. Que sinal haverá da sua vinda? Ora, Jesus estava ali na frente, estava falando da sua vinda. Da segunda vinda de Jesus. E do fim do mundo. Quando vai acabar todas as coisas. Então, estas coisas que os discípulos disseram, isso aconteceu, isso se cumpriu, irmão João, nos anos 70, depois da morte de Cristo. Quando o general Tito sitiou Jerusalém, e Jerusalém foi incendiada, e o templo foi derrubado e queimado a fogo. E a palavra de Jesus no início aí do capítulo, sim, que ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja revirada, que não seja derribada. É porque tinha, irmão João, tinha uma fala que embaixo daquelas pedras, ou em meio àquelas pedras do alicerce do templo em Jerusalém, haviam sido colocados tesouros, ouro. Tinha uma fala sobre isso. Tipo um dito na rua. Tinha um dito, o povo falava que ali foi... cheio de tesouro lá embaixo, aquele tempo. Que ali foi colocado ouro também. Então, a profecia que Jesus profetizou cumpriu cabalmente, porque as pessoas meteram manca naquelas pedras e reviraram uma por uma atrás do ouro. Olha só. Atrás de minério, porque tinha essa fala de que ali tinha sido colocado ouro. Espalharam essa notícia. Então arrancou pedra por pedra, não ficou pedra que não foi revirada. Olha só. Então isso cumpriu nos anos 70, depois da morte de Cristo. Olha.